Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemo-nos e alegremo-nos nele. Reverendas irmãs, amados irmãos, podeis vos sentar. Com muita alegria, estamos celebrando hoje, nesta missa cantada, a maior e mais importante das festas do ano cristão. Hoje, para nós católicos, é o dia mais importante do ano. Muitas são as festas do ano litúrgico, muitas são as festas da vida da igreja, mas de todas elas, a mais importante é a festa da Páscoa, na qual nós celebramos a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte. Durante os 40 dias que se passaram, durante o tempo da Quaresma, nós nos preparamos de modo especial para celebrar esta festa. Se fizemos penitência, se fizemos mortificação, se abrimos mão de algo bom, mas por amor de nosso Senhor, deixamos algo de lado nessa Quaresma, foi para celebrarmos então dignamente a festa de hoje. E durante o tempo da Quaresma, sobretudo durante o tempo da Paixão, com as nossas mortificações, nós podemos contemplar também a Jesus perseguido e sofredor. Como nosso Senhor sofreu por nós. Quantos sofrimentos o bom Jesus abraçou livremente, por amor de nós, pobres criaturas. Apesar dos nossos tantos pecados, das nossas tantas ofensas feitas a Deus, ainda assim Ele nos amou. E amando-nos, se entregou por nós, morrendo por nós na cruz. Mas aquela derrota de Jesus foi meramente aparente. Tudo aquilo que se passou durante a vida de nosso Senhor, sobretudo durante a sua paixão, morte e ressurreição, tudo isso foi para nos alcançar a graça divina e a glória dos céus. Portanto, agradeçamos a Jesus que tanto sofreu por nós para nos abrir as portas do reino dos céus. Mas, primeiramente, olhemos para o que nós estamos celebrando na data de hoje. Hoje é o dia de Páscoa. E o que é a Páscoa? O que significa essa palavra? Páscoa, amados irmãos, é uma palavra que vem do hebraico Pesach, que significa passagem. E muito antes de nosso Senhor, essa festa já era celebrada pelos israelitas para celebrar a libertação da escravidão do Egito, para celebrar a travessia do Mar Vermelho e para celebrar a conquista da terra prometida. Esses eram os 3 significados da Páscoa do Antigo Testamento. Para nós cristãos, porém, a Páscoa adquiriu um novo significado. Mas ainda assim, celebrando a vitória de Jesus, celebramos ainda assim em unidade com o Antigo Testamento. Os judeus celebravam a libertação da escravidão do Egito. Na Páscoa cristã, nós celebramos a libertação da escravidão do demônio, da morte e do pecado. Os judeus celebravam a passagem do Mar Vermelho. Aquele momento onde, perseguidos pelo faraó, eles passaram então pelo Mar Vermelho, que se abriu a sua passagem para que eles pudessem então fugir dos egípcios. Mas todos nós também atravessamos o Mar Vermelho.
o mar vermelho do sangue de Jesus nas águas do santo batismo, para assim fugir definitivamente do pecado que queria dominar sobre nós. E os judeus celebravam na Páscoa a conquista da terra prometida, um pequeno pedaço de terra lá no Oriente. Mas todos nós podemos celebrar também a conquista da terra prometida, que não é um pedacinho de terra em algum canto do mundo, em algum lugar do planeta. Não. A nossa terra prometida é o reino dos céus, que será a nossa morada eterna. Portanto, infinitamente superior é a Páscoa cristã com relação à Páscoa dos antigos israelitas. Infinitamente superior. Pois essa Páscoa nos foi concedida, nos foi presenteada pelo homem Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também a Páscoa, amados irmãos, é para nós uma grande consolação. Ao celebrar a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte, a sua ressurreição dentre os mortos, nós celebramos também a nossa vitória. Nós celebramos também antecipadamente a nossa ressurreição futura. Lembrando aquilo que foi dito pelo próprio Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda mesmo que tenha morrido, viverá. E todo homem que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Que palavras suaves, que palavras belas e consoladoras. Aquele que crê em Jesus não morrerá jamais. A morte não tem um poder definitivo sobre nós. Pelo contrário, como cristãos, a morte nos alenta e nos dá esperança. O bom cristão anseia pela graça da boa morte, a morte em união com os méritos de Jesus, a morte que é uma simples passagem dessa terra, que é um vale de lágrimas, para a verdadeira e eterna vida no reino dos céus. Por isso, os santos, em todos os momentos da história, diante da morte, encontravam uma imensa tranquilidade, para não dizer uma verdadeira alegria. É sempre muito belo recordarmos o exemplo do puro São Luís de Gonzaga. Ele, diante da morte, esteve sempre muito sereno. Os padres da Companhia de Jesus, do convento no qual ele vivia, começaram a rezar por sua vida, mas ele implorou ao superior da casa que não rezasse por ele. Ele não queria viver, ele queria partir logo para junto de nosso Senhor. E qual a razão dessa esperança de São Luís? Qual a razão da esperança de todos os santos na hora da morte? A ressurreição de Jesus. Eis, portanto, a nossa consolação. Eis, portanto, a nossa esperança. Mas para que nós possamos participar das alegrias da ressurreição, é necessário escutarmos a advertência, a correção que nos faz o apóstolo São Paulo. Purificai-vos do velho fermento, para que sejais massa nova, porque sois pães ázimos, porquanto Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da corrupção, mas com os pães não fermentados, da pureza e da verdade. Portanto, o verdadeiro cristão não pode viver segundo o velho fermento. E o que é o velho fermento? É o pecado. O pecado que nos separa de nosso Senhor. O pecado que nos impede de conseguirmos a vida verdadeira da graça de Deus. Por isso, temos que, de fato, morrer para o pecado, morrer para os vícios,
para viver para Jesus uma nova vida em Cristo, na graça de Deus. Abandonando tudo aquilo que é ruim, mal, pecaminoso, para vivermos para nosso Senhor. Eis a razão da nossa vida cristã. E se de fato nós abandonarmos o pecado, poderemos repetir como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Mas como nosso Senhor poderá viver em mim? De que modo essa vida de Jesus em nós? Por meio da graça de Deus. A paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor teve um único objetivo: nos dar a graça divina, o estado de graça, a graça santificante. E o que é essa graça? É a vida de Deus em nós. Lembremos sempre dessa bela e consoladora verdade. O Pai olha para as almas em estado de graça e vê nessa alma como que num espelho o seu próprio reflexo. O Pai do alto do céu olha para a alma em estado de graça e vê nessa alma a imagem do seu divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do alto do céu olha para uma alma em estado de graça e vê nessa alma a presença do Espírito Santo. Eis a grande verdade. A alma que vive na graça de Deus é, portanto, uma morada, uma casa da Santíssima Trindade. E de onde nos veio tamanha graça? Da ressurreição de Jesus. Peçamos, pois, amados irmãos, no dia de hoje, esta graça. A graça de morrermos para o pecado, para vivermos uma vida nova em nosso Senhor, para assim com Ele merecermos um dia o reino dos céus. Cultivemos sempre em nossas almas o estado de graça. Vivamos essa vida de Deus em nós, muito distantes, portanto, do velho fermento do pecado, para assim conseguirmos um dia a ressurreição futura e a salvação das nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.